Seja bem-vindo ao Nicodemos Cortes, um canal não oficial do Reverendo. Aqui você encontrará os melhores cortes de suas mensagens. Então deixe seu like e se inscreva no canal para receber novos vídeos. O que nós podemos aprender sobre Maria aqui na passagem? Primeiro que ela era uma jovem judia que morava em Nazaré da Galileia. Está aí no verso 26. O anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, foi a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Se você olhar no mapa da Palestina, a Galileia é a região que fica mais ao norte. Equivaleria hoje, você olhando no mapa do norte do Brasil, ao nordeste. E é interessante porque o que o nordeste mais ou menos é hoje, para o Brasil, a Galileia era naquela época para Israel, porque era uma região mais ao norte, era uma região mais pobre, uma região mais carente, como era região de fronteira com países vizinhos, pagãos, havia muita mistura. Os galileus tinham muita comunicação com não-judeus. Isso influenciava os costumes, enfraquecia um pouco o judaísmo. Então os judeus de Jerusalém, eles olhavam para a região da Galileia com o nariz meio torcido, né? Tanto é que quando Jesus aparece pregando, o pessoal diz, da Galileia pode vir alguma coisa boa? Mas era lá na Galileia que estava aquela que Deus escolheu para ser a mãe do Messias. Nessa cidadezinha chamada Nazaré, que não é importante por nada. Era uma vila, como demais vilas que estavam ali naquela região, próximo à cidade maior de Cafarnaum, essa era a cidade mais importante da Galileia, e junto ao mar da Galileia. Mas era uma vilazinha como qualquer outra, não havia nada de especial. Mas esse é o caminho de Deus, sempre foi, não é? A gente poderia pensar que Deus, ao mandar o seu filho ao mundo, faria com que ele nascesse de uma família nobre, riquíssima, em Roma, que era a capital do império. Mas ele manda o anjo Gabriel anunciar o nascimento do seu filho, a sua mãe que mora na região da Galileia, numa cidadezinha chamada Nazaré, que não era importante em aspecto nenhum. Era simplesmente mais uma cidadezinha no mapa. Mas é lá que estava aquela que Deus escolheu para ser a mãe do seu Salvador, porque é assim que Deus age. Ele age de tal maneira a abater a soberba dos homens e exaltar a sua pessoa. É Ele que do nada tira tudo e que daquilo que é humilde traz a exaltação. Esse é o caminho de Deus nas suas lides conosco. Segunda coisa que nós aprendemos é que essa moça judia, criada dentro da tradição do judaísmo, que morava ao norte de Jerusalém, na região da Galileia, ela estava prometida a um homem chamado José, que era da linhagem de Davi. Lemos aí no verso 27, que ela estava desposada com ele. A palavra desposada aqui no texto, ela é usada em outras partes da Bíblia e na literatura da época, para descrever como era o casamento na época dela. Naquele tempo os casamentos eram arranjados pelos pais. Os pais combinavam casar os seus filhos e quando chegava a idade, talvez 16 a 17 anos, talvez essa tenha sido a idade de Maria quando o anjo lhe aparece, então era feito o compromisso, o contrato entre as duas famílias de que a filha de uma família haveria de casar com o filho da outra. Então eram prometidos um ao outro. Mas ainda não era o casamento, porque se passaria talvez ainda alguns meses até que chegasse o casamento em si, que geralmente durava uma semana inteira, era uma festa que juntava muita gente, havia muita alegria. Jesus participou de um desses casamentos, está lá em João capítulo 2. Quando o anjo aparece a Maria, ela estava prometida a José, mas ainda não havia casado com ele. Estava naquele período entre o contrato, a promessa, o acordo feito entre as famílias e o casamento que se realizaria algum tempo depois. Então, era uma moça comprometida, que morava lá em Nazaré, da Galileia, a quem o anjo Gabriel foi enviado para trazer a boa notícia. A terceira coisa que nós aprendemos aqui do texto é que ela era virgem. Verso 27. Foi mandado a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Algumas pessoas têm questionado a tradução virgem aqui. É uma palavra grega que é uma tradução de uma palavra hebraica que pode significar jovem também. Então, a mesma palavra que é usada para virgem é usada também para jovem. Só que o sentido principal da palavra é virgem. E que essa é a intenção de Lucas, quando usa a palavra parthenos, é a palavra grego para isso. A intenção de Lucas é dizer que ela era virgem, fica claro quando mais adiante, depois do anjo dizer que ela vai ter um filho, ela pergunta no verso 34, como é que vai ser isso se eu não tenho relação com homem nenhum? Então, o foco do texto era nesse fato de que ela era virgem.
A pergunta é, por que era necessário que ela fosse virgem? E a resposta é, para ficar claro de que o filho que ia nascer seria filho de Deus e não de algum homem com quem ela tivesse tido relações. Por isso que tinha que ser virgem. Por isso que o foco do texto é na virgindade de Maria. Todavia, nós não temos nenhuma evidência de que depois que ela deu à luz a Jesus, ela permaneceu virgem, como quer a Igreja Católica. Pelo menos por 3 razões. Primeiro é porque na Bíblia e no ambiente judaico, a virgindade era preciosa e era altamente desejada, era isso que se queria, era o padrão, até o casamento. Depois do casamento se desejava filhos. E um relacionamento conjugal feliz, abundante e frutífero. Não havia razão nenhuma para depois que Jesus nasceu, que Maria não tivesse relações com o seu marido José, que a teria desposado em seguida. Segunda razão é que lá em Mateus capítulo 1, verso 25, quando Mateus relata o nascimento de Jesus, diz que José não teve relações com Maria enquanto ela não deu à luz ao seu filho primogênito. Essa expressão, enquanto não deu à luz ao seu filho primogênito, significa que quando ela deu à luz ao seu filho primogênito, depois disso ela teve relações. Não teve relações com José antes de Jesus nascer. Para ficar claro que o filho não era de José, mas era filho do Altíssimo, nascido de maneira sobrenatural. E o outro argumento é que lá em Marcos capítulo 6, de 1 a 5, de 1 a 3, há uma relação dos nomes dos irmãos de Jesus. Se você abrir aí a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo a leitura. Quando Jesus, já adulto, volta lá para a sua cidade, todo mundo fica espantado com ele, né? E começam a dizer, quem é esse? Verso 2 do capítulo 6 de Marcos. Chegou no sábado, Jesus passou a ensiná-los na sinagoga em Nazaré. E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde vem a ele estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E se escandalizavam nele. Aqui estão os nomes dos 4 irmãos de Jesus. Tiago, José, Judas e Simão. E está dito que também tinha irmãs. O mais natural, a leitura mais simples e natural do texto, é que estes são irmãos carnais de Jesus, que depois que Jesus nasceu, Maria teve uma vida conjugal normal, como esposa de José, e teve com ele estes filhos aqui. Está aqui o nome dos 4. E teve mais algumas irmãs. As pessoas, na tentativa de garantir a doutrina da virgindade perpétua de Maria, dizem, não, mas isso aqui são primos. Porque a palavra adelphos, que é usada no grego para significar irmãos, às vezes é usada para primo. Sim, às vezes é usada para primo, mas a maioria das vezes significa irmão mesmo. Por que aqui seria primo? Se aqui é primo, fica sem força a surpresa dos moradores, não é? Porque, imagina, chega Jesus lá, a pessoa diz, mas eu conheço esse fulano de tal. Ele não é primo de tal? Mas sim, e daí? É primo, mas podia estar morando longe. Podia não ter relação nenhuma com os primos. O texto só tem pegada se fossem irmãos de Jesus. Eu conheço os irmãos dele, eu conheço as irmãs dele, elas moram aqui. Aí sim faz sentido. Mas dizer que era primo. Outros dizem que eram filhos de José de um primeiro casamento. Que quando Maria casa com José, José já é um coroa, que tem filhos de outro casamento, é um viúvo, né? E que esse pessoal aqui, José, foi a parte que José trouxe para o casamento, é os filhos do primeiro casamento. Mas a pergunta é, onde é que está a base bíblica para isso? Não tem nada dizendo disso aqui. A leitura normal do texto é que estes são os irmãos carnais de Jesus, meio-irmãos. E irmãs também. E que são filhos do relacionamento de Maria com José. Não há nada errado nisso. Maria era casada com José. E podia ter relações com ele. Isso não diminui a pessoa de Maria. Ao contrário, no contexto, na sociedade judaica da época, isso a engrandecia, que ela gerou filhos depois do primogênito que foi Jesus. Então, o texto, ao enfatizar, voltando a Lucas, ao enfatizar a virgindade de Maria, faz isso por causa da necessidade de deixar claro que o ente que haveria de nascer não era filho de um homem, mas era filho de Deus. Mas uma vez que ele nasce, não há necessidade alguma, nem bíblica, nem exegética, nem teológica, de que Maria tenha continuado virgem. Virgem perpétua, como a Igreja Católica acredita que tenha acontecido. Infelizmente, esse conceito veio influenciar mais tarde, é um dos conceitos
que veio influenciar mais tarde o surgimento do voto obrigatório de celibato para os padres na Idade Média, com os prejuízos que nós conhecemos. A quarta coisa que nós aprendemos aqui a respeito de Maria é que ela foi especialmente favorecida por Deus, e eu chamo a sua atenção para esse ponto, que é da mais alta importância, porque ele é talvez o ponto mais debatido aqui. O texto diz, o anjo diz no verso 28 a Maria, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. A expressão muito favorecida é uma expressão, uma palavra grega só, que significa agraciada, aquela que recebeu graça, que é repetido no verso 30, quando o anjo diz, Maria, não temas porque achaste graça. Graça aqui é favor diante de Deus. Essa mesma palavra que aparece no verso 28, muito favorecida, ela aparece no texto de Efésios capítulo 1, verso 6, que inclusive nós lemos na liturgia de hoje, quando Paulo diz que Deus nos concedeu a sua graça em Jesus. A palavra conceder é a mesma palavra no original que aparece aqui. A mesma palavra que é usada para Maria é usada pelos crentes. Da mesma forma que Maria foi agraciada por Deus, nós também somos em Cristo Jesus. Infelizmente, a tradução latina do grego, a Vulgata, que é a Bíblia adotada pela Igreja Católica, quando traduziu isso aqui, em vez de dizer agraciada, traduziu como Maria cheia de graça. É isso que você tem no latim, na Vulgata latina, que é a Bíblia usada pela Igreja Católica. E como resultado, dá a impressão de que Maria, não é que ela recebeu um favor de Deus, mas que ela era naturalmente uma pessoa cheia da graça de Deus, sempre foi, de uma maneira especial. Quando, na verdade, o texto está dizendo que a graça foi o fato de que ela recebeu de Deus o privilégio de ser o Filho de Deus, de dar à luz o Filho de Deus, de dar à luz o Messias, o Salvador. É nisso que consiste a graça que foi dada a Maria. Não é que ela era uma pessoa agraciada acima das outras, dotada de uma graça intrínseca, que inclusive fazia com que ela não tivesse pecado. Com que ela não tivesse pecado. A Vulgata latina, desculpem que eu estou entrando nesses detalhes, mas isso é importante para nós, para que nós entendamos no final por que nós não vamos adorar Maria. A Vulgata latina também tem uma frase que você vai lembrar, e que não está aqui, no verso 28. A saudação de Gabriel é, alegra-te muito favorecida. O Senhor é contigo. O que é que está faltando aqui? Bendita és tu entre as mulheres. Por que não está na Bíblia protestante e está na Bíblia católica? Está na Bíblia católica porque os católicos estão seguindo a Vulgata latina, que é uma tradução feita no século IV por Jerônimo do original grego. E ele usou alguns manuscritos gregos onde aparece essa expressão, bendita és tu entre as mulheres. Só que esses manuscritos onde aparece essa expressão, bendita és tu entre as mulheres, eles não são dos melhores manuscritos. Tanto é que nas edições críticas, modernas, bem feitas do texto grego, essa expressão é eliminada. Mas a Igreja Católica mantém no latim. Daí, na Bíblia Católica, você vai encontrar, depois do verso 28, bendita és tu entre as mulheres. Mas vamos imaginar que esteja no original. Vamos imaginar que foi isso que Gabriel disse. Maria, você é agraciada, bendita és tu entre as mulheres. O próprio Lucas, mais adiante no capítulo 11, siga aí comigo, ele relata uma ocasião em que Jesus estava pregando, e aí uma mulher disse o seguinte, Lucas 11, a partir do verso 27. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Quando Jesus estava pregando e impressionando com os sinais e prodígios, uma mulher disse, puxa vida, feliz é a tua mãe. Usou essa mesma palavra, bem-aventurada. Bem-aventurada a tua mãe. Qual foi a resposta de Jesus? Verso 28. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Veja a resposta de Jesus. Ele disse, você está pensando que minha mãe é bem-aventurada? Que Maria é bem-aventurada? Melhor do que todas as mulheres, talvez? Na verdade, mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam. É por isso que nós não aceitamos essa doutrina, essa visão, essa perspectiva sobre Maria como sendo um ser humano diferente, cheio da graça de Deus, que impediu que ela fosse pecadora, tornando-a quase divina, porque nós não temos, de fato, base bíblica para isso. Infelizmente, a Igreja Católica transformou a saudação do anjo Gabriel, no capítulo 1, verso 28, em uma oração, a famosa oração Ave Maria. O anjo aparece e saúda Maria dizendo,
Alegra-te muito favorecida. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, se tiver no original. Isso acabou virando o Ave Maria dentro da Igreja Católica. Quando era simplesmente a saudação que o anjo estava dando a Maria, acabou virando uma oração que é repetida vez após vez pelo devoto que serve e adora a Maria. Quinta coisa que nós aprendemos sobre Maria, que ela era uma jovem piedosa e temente a Deus. Ela não era divina, ela não era sem pecado, ela não era agraciada de uma maneira diferente, ela era bendita como os que temem a Deus são, mas nós não podemos deixar de perceber a sua piedade temente a Deus. Primeiro, ela era uma moça extremamente humilde, porque quando o anjo aparece no verso 28 e diz, tu és muito favorecida e o Senhor é contigo, diz aí o verso 29 que ela ficou perturbada e começou a pensar, o que significa isso? É como se ela dissesse, eu, favorecida por Deus, escolhida por Deus, mas eu não sou ninguém. Quem sou eu para isso? Ela começou a pensar, o que significa esse anjo aparecendo aqui e me dizendo estas palavras? Maria ficou perturbada. Talvez alguns de nós, né, talvez algumas mulheres, não é? Se o anjo aparecesse dizendo isso, dizendo, salve, muito favorecido, o Senhor é contigo, ia dizer, mas é isso mesmo, ele tem que ser mesmo comigo, eu mereço. Eu sou uma pessoa boa, maravilhosa, né, sou temente a Deus, cumpro minhas obrigações, sou uma pessoa fantástica, é claro que Deus é comigo. Mas a essência da humildade é não reconhecer-se. Quando a pessoa sabe que é humilde, então a humildade já foi para o espaço há muito tempo. Igual aquele pastor de uma igreja que era tão humilde, que a igreja deu uma medalha para ele. Né? Honra ao mérito de humildade. E aí no domingo seguinte teve que tomar, porque ele usou, né? Na hora que você usa... Então, essa foi terrível, não foi? Mas tudo bem. Eu estava só tentando mostrar a humildade de Maria. Ela recebe esse elogio que a destaca das outras pessoas e ela diz, mas eu? Ela está perturbada com aquilo. Ela está até com medo. O anjo tem que dizer, não tenha medo. Não tenha medo. Mas você foi escolhida por Deus para uma missão especial. Então, era uma moça temente a Deus, extremamente humilde. Segunda coisa que nós aprendemos é que ela era uma moça de muita fé e confiança em Deus. De onde a gente vê isso? Depois da anunciação, quando o anjo diz, no verso 31, tu conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus, e diz que ele será o Filho de Deus, será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus, e que ele vai reinar para sempre no trono de Davi, o seu reinado não terá fim, ela pergunta, como vai ser isso se eu não tenho relação com homem nenhum? A pergunta dela é diferente da pergunta de Zacarias. Lembra da pergunta de Zacarias, que a gente viu nas mensagens anteriores? Quando o mesmo anjo apareceu a Zacarias dizendo, tua oração foi ouvida e tua mulher vai ter um filho que é João Batista, Zacarias disse, acho que não. Como é que vai ser isso? E o anjo repreendeu Zacarias pela incredulidade. Aqui Maria faz a mesma pergunta. Como vai ser isso? Só que é a pergunta da fé, que diz o seguinte, sim, eu creio que vai acontecer. Eu só estou curiosa como é que Deus vai fazer, porque eu não tenho relação com homem nenhum, como é que eu vou ter um filho? Então, é a pergunta da fé. A pergunta de Zacarias foi a pergunta da incredulidade. Mas a pergunta de Maria é a pergunta de quem crê. Eu creio que Deus vai fazer isso. Eu só queria saber como é que Ele vai fazer. Como é que vai acontecer isso? Eu não tenho relações. O casamento está ainda distante, eu estou prometida, mas não estou casada. E o casamento ainda vai ser lá para frente. Como é que isso vai acontecer? E o anjo então lhe dá a resposta de como o Espírito de Deus haveria de vir sobre ela com sua sombra, cobrindo-a, gerando no seu ventre, sem a interposição masculina, aquele ser que seria o Filho de Deus. Era uma menina de fé, era uma adolescente de grande confiança em Deus, por assim dizer. Humilde, confiante em Deus e, terceiro lugar, dentro das suas qualidades, pronta para servir a Deus, obediente, como diz o verso 38. Depois que o anjo explicou a Maria como é que ela haveria de conceber, ela diz no verso 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Isso é mais do que parece. Quando o anjo faz a anunciação, quando Gabriel faz a anunciação do filho que haverá de nascer, ele intencionalmente usa a linguagem de Isaías, capítulo 9, verso 7, onde tem um anúncio que era conhecido de todos os judeus da chegada do Messias.
quando ele diz aí, no verso 33, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Isso está lá em Isaías capítulo 9, verso 7, é uma descrição do Messias. Então, Maria, quando ela ouve aquele anúncio, a explicação, ela está consciente de que o ser que vai ser gerado nela é o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Messias que haverá de reinar sobre o mundo para todos sempre. Não é uma responsabilidade pequena. Todavia, cheia de fé e obediência, ela diz, aqui estou eu, faça-se a vontade do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. É impressionante como os argumentos a favor da exaltação de Maria são usados até aqui. Aqui essa passagem é chamada dentro da teologia católica de o fiat mariano. Em teologia, nós usamos a expressão fiat, latim, faça-se, com referência à criação do mundo, que está descrita em Gênesis, capítulo 1 e 2. Porque Deus criou o mundo dizendo, faça-se, aconteça, apareça. O fiat, pela palavra, Deus criou o mundo. Então eles dizem que Maria, quando ela diz assim, cumpra-se em mim a palavra de Deus, era necessário que ela tivesse dito aquela palavra para que Jesus fosse gerado nela. É chamado fiat mariano. Mas a pergunta é, Maria aqui está dando uma ordem? Ou ela está simplesmente se submetendo, dizendo assim, faça-se em mim a tua vontade, Senhor, que seja feita a tua vontade em mim, como tu desejas. Na verdade, em vez de ser uma declaração de criação, que aconteça em mim isso, que ocorra em mim isso, na verdade é uma palavra de submissão e obediência, em que Maria então se chega diante de Deus e diz, eu estou aqui, cumpra, Senhor, em mim a tua palavra e a tua vontade. Caminhando já para o final, qual deve ser então, queridos, a nossa atitude com relação a Maria? Primeiro, certamente, não orar a ela. E nem cultuar Maria. Claro, ela não era sem pecado. O próprio fato de que a Bíblia diz aqui que ela recebeu graça, tu és favorecida, tu encontraste graça diante de Deus, já pressupõe que aquilo que aconteceu com ela era um favor não merecido. Porque Maria fazia parte da humanidade como eu e você. Ela era pecadora, filha de Adão e Eva. Ela tinha a mesma natureza carnal manchada pelo pecado que eu e você temos. Se vem o argumento de que era necessário que ela não tivesse pecado para que Jesus nascesse sem pecado, então nós vamos ter que dizer que a mãe de Maria também não tinha pecado para que Maria nascesse sem pecado. E a avó de Maria não podia ter pecado para que a mãe de Maria nascesse sem pecado, para que Maria não tivesse pecado. Ela era membro da raça humana como você e eu, era pecadora como você e eu. Ela foi agraciada por Deus, distinguida por Deus, escolhida por Deus, para ser a mãe do Filho de Deus e filho e ser o nosso Salvador. Ela não era sem pecado. Também ela não era a mãe de Deus. Precisamos entender bem essa expressão. Dizer que Maria é a mãe de Deus é confuso, porque isso é um silogismo, não é? O silogismo funciona mais ou menos assim. Jesus é Deus. Tá certo. Maria é mãe de Jesus. Tá certo. Conclusão, Maria é mãe de Deus. Isso é um tipo de um raciocínio errado. As duas premissas estão corretas, mas a conclusão está errada. Porque a segunda premissa está faltando alguma coisa. Primeira premissa. Aliás, a primeira premissa está faltando alguma coisa. Jesus é Deus e homem. Aí sim. Né? Maria é mãe de Jesus. Conclusão, Maria é mãe da parte humana de Jesus. Da natureza humana de Jesus. Essa que é a sequência lógica. Esse é que é o raciocínio lógico. E que nós então entendemos que é a verdade. Por isso nós não cultuamos Maria, nós não adoramos Maria. Nós não cremos que Maria é mediadora, não cremos que ela é intercessora. Não acredito naquele plástico que o pessoal cola no carro que diz assim, peça à mãe que o filho obedece. Já viram aquele? Peça à mãe que o filho obedece. É uma teologia que é baseada numa concepção equivocada a respeito da pessoa de Maria. Por outro lado, se certamente a gente não deve orar a Maria, nós devemos agradecer a Deus por ela. Agradecer a Deus que levantou aquela moça, aquela adolescente, talvez 16, 17 anos, temente a Deus, fiel a Deus, pronta a obedecer a Deus,
e que serve como exemplo de humildade, de fé e de entrega e de modelo para os adolescentes hoje, modelo para os jovens de hoje, de piedade, de comunhão com Deus, de submissão. É uma pena que hoje as nossas adolescentes e os adolescentes vão buscar inspiração nos ídolos desse mundo. Mas Maria é um bom modelo. Se você está procurando de alguém em quem se espelhar, alguma pessoa cuja vida lhe impressione, estude a vida de Maria. E você encontrará ali um exemplo de como Deus pode usar um adolescente, Deus pode usar um jovem para o louvor da sua glória, como Deus pode chamar desde cedo alguém para uma missão muito acima de suas forças, mas ao mesmo tempo capacitar assim a Maria. Eu concluo com algumas aplicações para nós. Aqui nós vemos como surgem as heresias. A grande discussão no final é essa. Qual o papel da tradição dentro do cristianismo? Porque foi a tradição que elevou Maria a essa condição de quase quarto membro da Trindade. Foi a tradição que levou isso. Você não vai encontrar isso na Escritura Sagrada. Quando os reformadores iniciaram a reforma protestante, o grito de guerra deles foi sola scriptura, ou somente a Escritura, dizendo, nós só aceitaremos na igreja aquilo que puder ser provado pela Escritura. Por isso que eles rejeitaram o papado, a adoração dos santos, rejeitaram o purgatório, mediação dos santos, rejeitaram os 7 sacramentos da Igreja Católica e a adoração e o culto a Maria. Por quê? Porque não tem fundamento na Escritura. E essa é a regra pela qual nós temos que viver e andar. Só a Bíblia. Só aquilo que pode ser provado e ensinado de maneira direta ou implícita na palavra de Deus é que vai guiar a nossa consciência, aquilo que nós cremos e aquilo que nós devemos fazer. E eu termino então com essa recomendação de que nós sempre estejamos atentos a isso. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, e a ela somente que nós devemos obediência. Amém.